Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, quinta-feira, dia 21 de dezembro de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Vários temas no programa de hoje. Vamos estar participando aqui juntos com o pastor Luiz Saião, com o reverendo Marco Antônio de Oliveira, com o pastor Valtair Afonso Miranda. Vamos entrar aqui num papo bíblico muito profundo, muito especial, e vai ser muito bom, ouvinte, ter a sua participação. São perguntas, questionamentos, ideias, coisas que você já ouviu. Eu já ouvi dizerem isso, é isso mesmo. Nós vamos estar discutindo juntos hoje aqui no nosso Debate 93, mas hoje mais cedo aqui na nossa 93 FM, aqui na série do Grupo MK, que fica aqui em São Cristóvão. Nós tivemos aqui um culto muito especial de gratidão a Deus por tudo que nós pudemos viver ao longo desse ano, um ano muito especial, de muita batalha, de muita luta. Você, ouvinte, acompanha a gente todo dia, que sabe das lutas, das alegrias, vitórias, enfim, tudo que nós temos compartilhado aqui, que você, ouvinte, tem participado, e de igual forma nós temos participado aí na sua vida. Então, primeira palavra é de agradecer a Deus por essa bênção. A segunda é que muita coisa boa acontece quando você está plantado no lugar certo e ali você começa a florescer. A gente está aqui em São Cristóvão. Irmão Heródoto, nós estamos aqui em São Cristóvão tem quantos anos já? Tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos aqui em São Cristóvão. Neste prédio, neste com prédio. a rádio, com todas as empresas da MK. E é uma alegria grande porque hoje, especialmente, nós teremos aqui no bairro de São Cristóvão, que já é um bairro da Rádio 93, que todas as ouvintes identificam. 93, São Cristóvão, né? É Rua Gotemburgo. É interessante como é que as pessoas gravam e aprendem até chegar aqui, que não é muito fácil. Agora já é muito fácil, mas no começo era muito difícil. E agora nós estamos tendo o privilégio de, hoje, ser instalada aqui em São Cristóvão a Convenção das Assembleias de Deus do Brasil. É uma convenção muito grande que está se instalando aqui, inclusive restaurando historicamente aqui em São Cristóvão o templo que já foi da Assembleia de Deus, o templo do nosso querido e saudoso pastor Túlio Barros, restaurou para colocar a sede nacional da Convenção das Assembleias de Deus do Brasil. E nós, como vizinhos, como integrantes do mesmo bairro, como apaixonados aqui pelo bairro que somos, nós damos as boas-vindas a esta convenção aqui em São Cristóvão. E nós somos muito gratos a Deus, porque isso vem qualificar naturalmente ainda mais o nosso bairro de São Cristóvão. Então sejam bem-vindos e que Deus abençoe os seus propósitos e os compromissos com o reino de Deus. Benção pura. Obrigado, irmão Heródoto, pela palavra. Obrigado a você, ouvinte amado, acompanhando a gente aqui na 93 FM. É sempre muito bom reconhecer, agradecer e sempre clamar ao Senhor para que Ele nos conduza em todos os tempos da nossa vida. Tamo juntos. Estamos juntos no Debate 93. Reverendo Marco Antônio de Oliveira tem uma voz característica, tem uma voz que todo mundo quando escuta o pastor diz, é o reverendo Marco Antônio de Oliveira. Tem hora certa no Rio aqui para nós? A hora certa Olha no lá. Rio. Naquele JR, reloginho. bom dia. São 11 horas, 9 minutos Repita. e 28 segundos. 11 horas, 9 minutos e 34 segundos. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente, que sentido faz a história de Jó? É o que pergunta um dos nossos queridos ouvintes aqui. Segundo a Bíblia, Jó era um servo de Deus, exemplar, justo, digno e honesto.
Aí Deus decide fazer um teste com ele, entregando tudo o que ele tinha nas mãos de Satanás, simplesmente para mostrar ao inimigo que Jó permaneceria fiel. É a afirmação que faz aqui um ouvinte. Eu quero até ouvir dos queridos debatedores se essa frase, se essa afirmação procede. Porque Deus tinha que provar algo a Satanás. Sendo Deus onisciente, ele já não sabia que Jó não pecaria e assim poderia poupá-lo do sofrimento? Trechos como esse não teriam o objetivo de implantar o conformismo no subconsciente do povo para uma possível manipulação? Outra coisa, Jó recebeu em dobro tudo o que perdeu, mas será que realmente valeu a pena? Deus foi justo com Jó? Eu tenho a impressão que o ouvinte fez perguntas aqui que muita gente já pensou, em algum momento da sua vida já elaborou isso, mas não teve ou coragem ou não teve com quem conversar ou a quem perguntar. Hoje tem. Que sentido faz a história de Jó? É a primeira pergunta que nós apresentamos para o pastor Luiz Saião, que é biblista e hebraísta, o reverendo Marco Antônio de Oliveira, da Igreja Metodista de Iguaba Grande, ao pastor Valtair Afonso Miranda, da Primeira Igreja Batista de Neves. Esses três irmãos estão aqui conosco para nos ajudar a pensar esse assunto. Então, a primeira pergunta é: que sentido faz a história de Jó? Saião, vamos conversar com o senhor, pastor. Bom dia, JR, Bom dia, é um querido. prazer estar aqui. A gente tem essa história extraordinária num livro de 42 capítulos, que faz todo sentido, porque para a gente entender uma história como essa, a gente precisa deixar um pouquinho de lado as nossas primeiras perguntas e talvez descobrir que perguntas estavam sendo feitas. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, nesse contexto, a ideia é a seguinte: uma vez que uma pessoa está sendo fiel à aliança e que está fazendo tudo certinho, será verdade que vai dar tudo certo na vida dessa pessoa? Essa é a pergunta que se levanta. Será verdade que todo mundo que está tendo bons resultados, vamos dizer, objetivos físicos, financeiros na sua vida, está de acordo com a aliança, e o contrário também é verdade? Então essa história extraordinária vem problematizar isso. Vai dizer o seguinte, ó: tinha um sujeito que ele era simplesmente um máximo, ele fazia tudo certo e por ser tão abençoado ele também era rico. Para questionar essa coisa da gente servir a Deus por interesse, será que se eu fizer isso eu vou ganhar a bênção em 3 vezes sem juros no cartão? Será que a coisa vai dar certo para mim? Então essa história questiona dizendo, olha, não é tão simples assim. Há situações quando a gente não está bem na vida, mas parece que essa pessoa está bem com Deus. E tem gente que está tudo dando errado, mas essa pessoa está bem melhor do que a gente imagina, diminuindo aí o nosso senso de juízo sobre certas situações. A história, JR, é simplesmente o máximo. Muito bem, eu queria colocar também uma questão, acho que vale a pena lembrar. Concordo com o pastor Luiz Saião. Eu acho que é importante nos perguntarmos, primeiro, as questões que o livro tentou responder, e depois olharmos para as nossas questões. Tentarmos olhar para as nossas questões em primeiro lugar, inverter a equação, tá? Olha para aquela época, para aquele momento. Eu acho que vale a pena também, JR, queridos debatedores que nesse momento estão comigo aqui, os meus ouvintes também, é importante lembrar que vale a pena distinguir o momento em que Jó vive, o personagem Jó, a figura de Jó, a pessoa de Jó, é uma figura patriarcal, do instante em que o livro surgiu. O livro olha para trás, para uma história antiga, reflete essa história, interage com ela. Então é importante lembrar em que momento esse livro está levantando essas questões. Está levantando as questões no instante em que o povo se perdeu. Não tem mais nação de Israel, a nação se perdeu, o povo do norte foi desterrado pelos assírios, o povo do sul foi exilado pelos babilônicos. Será que Deus não cometeu injustiça? Afinal de contas, nós somos os descendentes de Abraão. Por que nós somos derrotados? Porque, afinal de contas, os babilônicos, nesse momento, são os senhores de nossa terra. É nesse instante que a história é refletida. E o autor olha para trás e se pergunta por que coisas ruins acontecem com o povo de Deus.
o autor está argumentando que isto aconteceu para o melhor na vida do povo de Deus. O melhor pode vir por meio do pior. E eu faço a menção aqui do final de Jó, depois de tudo que ele viveu, todas as experiências traumáticas que ele passou, toda a dor que ele sentiu na pele. Ele responde no capítulo 42, então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. E no final ele argumenta: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. O sofrimento, a dor, fez Jó ver o que ele não via antes. Então, Jó tinha uma relação bonita com Deus, mas ele não conhecia Deus de verdade. Ele confessa aqui que só conheceu a Deus de verdade depois do sofrimento. JR, os nossos colegas já salientaram algumas questões. Para a gente compreender Jó, é necessário algumas premissas introdutórias. Primeiro, essa tentativa de perceber que o livro nasce, é fruto de uma tentativa de responder algumas perguntas. Quais são essas perguntas? Eu vou citar algumas delas. Primeiro, o autor quer entender o sofrimento humano e essa relação de Deus com esse homem que sofre. Mas além dessa pergunta, há uma outra pergunta que subsidia o texto e que incomoda, e que vai estar presente em várias partes do Antigo Testamento, no Novo Testamento e na prática teológica da igreja, é o seguinte: por que o justo sofre? E sofre tanto quanto o perverso, em algumas situações, mais do que o perverso. Essa é a grande pergunta, pano de fundo do livro de Jó. Então, para compreender o livro de Jó, eu diria que você deve ter em paralelo os escritos proféticos, porque isso vai estar presente nos escritos proféticos. A questão da justiça de Deus, se Deus faz o mal ou comete injustiça. E mais do que ter como um pano de fundo os textos proféticos, ter como um pano de fundo a história de Jesus, como servo sofredor. Porque ele representa esse Jó mais atual, né? O justo, o próprio Deus que sofre e que é vitimado pela desgraça. Então, essas perguntas devem ser feitas para que a gente compreenda o livro de Jó. Vocês acham que perguntas como essa, embora elas já venham sendo feitas há muitos anos, elas se ampliaram e, de alguma forma, se multiplicaram a partir da perspectiva de uma teologia de prosperidade, de vitória, que não admite a luta, não admite a dor, não admite a perda, que admite até o dobro do final, mas não admite a metade ou nada. Isso, de alguma forma, confronta ainda mais esse público que vai conhecendo as escrituras, diz: olha, isso não combina com o que nós temos ouvido. O final, ok, mas o processo, pergunto a vocês. Eu acho que vale a pena realmente refletir sobre isso, queridos. Vejam só, o livro, mais do que explicar e dizer que há um motivo para o sofrimento, o livro afirma: o justo também sofre. E isso, para uma geração nossa que não gosta de sofrimento, para uma geração que não gosta de sofrer, que quer conforto, que quer bem-estar, esse livro é um tapa na cara. Essa geração tem que entender que há momentos em que o justo passa dificuldade. Essa geração precisa entender que personagens bíblicos significativos, como o Moisés, que sofreu muito, o Paulo descreve os seus sofrimentos, e se há uma figura significativa para o Novo Testamento, é o Paulo. E o Paulo, como o Paulo sofreu, Paulo foi aprisionado, Paulo passou fome, Paulo passou necessidade, e tem gente aos montes dizendo por aí que o crente não pode passar por estas coisas, que se passa porque não é crente. Mas eu olho para a Bíblia e o que eu percebo os personagens bíblicos, as pessoas da Bíblia, os filhos de Deus da Escritura Sagrada, passaram por dificuldades. Por que não podemos passar também? Quer acrescentar, Saião? Eu acho que é interessante aqui a gente destacar a realidade que, quando você lê o Antigo Testamento, você percebe que existe um pavê teológico aqui, né? Tem várias camadas. E num primeiro momento, a ideia básica é essa: você faz o bem, isso dá bom resultado, mas isso não explica a realidade como um todo. Então, a própria Bíblia faz perguntas e questionamento. Existe o lado sagrado e maravilhoso do bom questionamento. E o questionamento aparece, por exemplo, no Salmo 73, que ele vai dizer: olha, como é que pode, né? O justo está aborrecido, e por quê?
ele estava vendo a prosperidade do ímpio. E aí você tem uma problematização maior ainda em Jó, quando você vê um muito justo sofrendo demasiadamente, mostrando para a gente que a coisa é mais ampla e mais misteriosa. Mas acho que a principal aprendizado aqui para a gente refletir é o que é bênção de verdade, porque é uma ironia, né? O povo de Israel na Bíblia hebraica sofre o tempo todo. A comunidade da fé dos primeiros cristãos sofre o tempo todo. Deus não evita uma pedra de bater na cabeça de Estevão. Acabou de acontecer milagre, ressurreição de morto, e isso não é evitado. Então, através do sofrimento conduzido pela ação soberana de Deus, a bênção maior de se tornar uma pessoa melhor e com um redimensionamento da vida, do entendimento da vida, é muito mais bênção do que ter um carro mais bonito, do que ter uma casa num lugar melhor. Então, assim, isso é para a gente pensar profundamente. E a construção do texto parece bastante interessante quando você observa o que aconteceu antes, é curto, o que aconteceu após também é curto, o durante é que é o processo inteiro. E alguma coisa que a gente pouco vê, porque a descrição que nós temos ultimamente, a descrição do ou é antes ou depois, não tem o durante, o processo inteiro. Aí o ouvinte faz uma afirmação que Deus decidiu fazer um teste com Jó, entregando tudo que Jó tinha nas mãos de Deus, simplesmente para mostrar ao inimigo que Jó permaneceria fiel. Esta é a afirmação completa que o ouvinte faz, e eu pergunto a vocês concordam? Se não, aonde que discordam? JR, observe bem, as perguntas do ouvinte, ainda que sejam relevantes, ela nasce uma premissa equivocada. Porque essa afirmação é extremamente equivocada, quando ele parte do princípio de que Deus resolve testar Jó. Aí complica a história. Aí realmente as perguntas e afirmações dele criam um corpo. Deus não estava testando Jó, né? Absolutamente, Deus não tentaria Jó. Tiago vai dizer claramente que Deus não nos tenta. Deus não é um ser coabitado pelo bem e pelo mal. E isso o texto quer deixar muito claro. Então Deus não... Satanás, sim, vai até Deus e faz essa proposta. É obviamente que o autor, repito, está tentando entender o porquê do sofrimento do justo. E ele cria todo um enredo poético. O texto tem toda uma questão literária poética, da poética hebraica. Está aí presente, é muito lindo, bem construído, teologicamente muito bem formado. Faz perguntas que provavelmente não existiam no tempo do Jó. E crenças também. Ele crê na ressurreição. Olha que coisa linda. A visão do autor é o seguinte: o sofrimento terreno, isso vai estar no apóstolo Paulo, não se compara à glória. Ele crê na ressurreição dos mortos com uma firmeza que a gente não percebe nos textos iniciais lá da história de Israel. Deus não resolveu fazer um joguinho com Jó, não. Deus é soberano no livro de Jó de ponta a ponta. Ele não está barganhando com Satanás, ele não está negociando com Satanás. Satanás é um instrumento, é uma ferramenta nesse livro. Veja que não tem um embate entre Deus e Satã pela vida de Jó. Em nenhum momento isso aparece. Satã é uma figura circunstancial. É um instrumento que aparece para trazer o mal, para machucar, para fazer algum tipo de violência na vida de Jó. Mas Deus está no controle o tempo todo, até da figura de Satã. É preciso ver isso. Deus está no controle. Satã não faz nada se Deus não permitir. Deus precisa permitir, caso contrário não acontece. O Senhor é soberano. Você tem uma nota que de ponta a ponta varre o livro de Jó, é essa: o Senhor é soberano para fazer o que Ele quiser, como quiser e quando quiser, com a minha vida, com a vida do outro, usando os instrumentos que Ele desejar usar. Porque no final de contas eu não sou nada, eu sou pó e Deus é tudo. No momento em que Deus conversa com Jó, depois que Jó reclama bastante, eu acho que até vale a pena mencionar isso aqui. A gente costuma santificar Jó. E o livro de Jó não santifica Jó. Jó aparece em vários momentos brigando com Deus, reclamando com Deus. Aí ele se pergunta por que eu nasci, por que eu não fui abortado. Ele é um cara que está murmurando, reclamando. A gente leva em conta que ele está sofrendo, né? Ele está abrindo o coração. Mas quando Deus fala, Deus pergunta para ele: quem é você? Para dizer por que eu fiz as coisas do jeito que eu fiz. Então essa que é a nota do livro de Jó. Deus é soberano e não está em confronto nem com Jó, nem com Satanás. Uma coisa interessante e explica o porquê da dificuldade do leitor e de muitos de nós, é a compreensão equivocada de soberania de Deus.
Quando você pensa Deus a partir da relação de Deus um imperador, um tirano, que não respeita a ordem, que determina a qualquer momento, que não respeita a tua história, não respeita a tua autonomia, aí essas perguntas vão ganhar corpo. Porque a pergunta seria, por que Deus não mudou essa história? A soberania de Deus, a teologia da soberania de Deus está tão bem explicada em Jó, mostra um Deus gentil, um Deus que sofre, um Deus que caminha, um Deus que pode interromper a história, mas que ao contrário, deu à história curso próprio, mas que não abandona o justo. A partir dessa compreensão de uma soberania, de alguém que resolve se humilhar, que sofre junto com o seu fiel, o servo de Deus, algumas dessas perguntas caem por terra. Deus a todo momento está sofrendo com Jó e o acompanhando, estando ao lado de Jó. Jó vai perceber isso no texto que o pastor Valtair citou, no capítulo 42. Caramba, agora eu lhe conheço, agora eu lhe experimentei. Antes não, toda a minha fé estava respaldada no que eu havia construído através do meu trabalho. Agora não, eu vejo que o Senhor é bom. É interessante que o livro discute uma questão que até hoje, né, se torna aí headline, né, de notícias. O rabino Harold Kushner, há uns anos atrás, em Nova York, escreveu um livro Por que coisas más acontecem às pessoas boas, quer dizer que a coisa continua mexendo com todo mundo. Então, quando a gente olha para o texto, a gente tem um problema que as pessoas não têm solução para ele em nenhum outro sistema. Uma alternativa que o mundo secular apresenta é: se a coisa aconteceu, é porque o mundo não tem sentido, não tem lógica, não tem coerência, é tudo por acaso. A outra opção é a opção dualista. Olha, existe o quê? Existe uma realidade do bem e outra do mal. Se o mal pegar, está perdido, porque aquele reino é independente, poderoso e dominando você, você já era. Aqui é interessante mostrar que aquilo que parece ser ameaçador, problematizador, está debaixo da ação maior do Deus único que domina o universo. E aquilo que é dor e que não tem sentido permanece misterioso, mas está debaixo de uma mão boa e teleologicamente poderosa para chegar num ponto final. Então, assim, à primeira vista, se a gente se apegar ao fator literário imediato, parece o joguinho, né? Mas por trás da história como um todo, você tem uma dimensão extraordinária. E é como quem está vendo o jogo lá de baixo de perto e não consegue ver lá de cima para ver o quadro como um todo. Por isso que a pergunta perde força. Olha, quando o nosso ouvinte diz o seguinte, nós estamos tentando responder aqui passo a passo as perguntas que o nosso ouvinte fez aqui, que parte aqui de alguns pressupostos, como já foram aqui destacados. Por exemplo, sendo Deus onisciente, ele já não sabia que Jó não pecaria e assim poderia poupá-lo do sofrimento? A pergunta que faz aqui o ouvinte, inclusive utilizando o verbo pecar como algo que Jó não teria feito. Eu queria consultá-lo sobre esse assunto, porque isso ajuda a gente a entender, para explicar a pergunta que está sendo feita. Veja, não é só responder a pergunta. O que vocês têm desenvolvido aqui desde o início é tentar explicar a razão da pessoa perguntar o que ela está perguntando e que pano de fundo tem desses questionamentos que ela apresenta. Isso, de novo, a imagem que as pessoas têm de Jó popularmente é de uma figura santa, mas Jó não é descrito assim no livro. Jó é descrito de forma diferente. É só ler o livro, você vai encontrar Jó reclamando, murmurando, interrogando Deus, argumentando porque ele não foi abortado quando nasceu. Então, Jó não se declara santo. A questão não está por aí. A pergunta se Jó pecou ou não pecou está indevida. É claro que Jó pecou. É claro que Jó pecou. E todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus, vai dizer o apóstolo Paulo. Jó pecou. Então, a prova não era para ver se ele podia ou não podia pecar, se ele pecaria ou não pecaria, porque ele evidentemente pecou. Ele pecou desde que nasceu, pecou durante a provação, pecou antes da provação, vai continuar pecando depois da provação. Esse não é o elemento aqui. Deus não está provando Jó para verificar se ele pecou. Eu repito, a questão não é uma prova para verificar se Jó ia passar na prova. É mais do que isso. É olhar para a prova e dizer: a prova vai terminar com um Jó diferente, um Jó distinto. É entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e todas as coisas mesmo.
inclusive a enfermidade, inclusive a provação, inclusive a dificuldade. E é essa perspectiva que eu vejo aqui em Jó. É entender que Deus tem poder, e poder tal, que ele pode converter a situação dramática que Jó viveu em benefício para o próprio Jó. Uma coisa interessante de ressaltar, Jó não tem dificuldade em estar sofrendo. Jó não se recusa em nenhum momento, e não se vê melhor do que o outro, em passar pelo sofrimento. A grande questão do Jó, em algum momento, que o autor quer colocar, é uma pergunta: o Senhor me abandonou ou não? Porque naquele momento havia círculos que acreditavam de que o sofrimento imposto a alguém simbolizava a ausência de Deus ou o pecado desse alguém para Deus. Então a grande questão do Jó ele não se recusa a sofrer. A grande questão dele é: será que Deus me abandonou? Estou em pecado, então fui abandonado por Deus? Aí o autor vai responder que Jó não peca, ao contrário, mantém-se firme na sua fé em Deus, passa por tormentos enormes, questiona Deus 14 vezes. Ele faz a pergunta: por quê? É a pergunta humana. Por quê, né? 34 vezes ele lança questionamentos a Deus, e a Deus faz 70 perguntas para ele, dizendo: quem é você para questionar minha soberania e meu amor por você? Então Jó não tem dificuldade com sofrimento. Ao contrário, olha o que ele diz no versículo 1, no capítulo 1, versículo 20, ele diz: então se levantou Jó, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou e disse: nu saiu do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Isso vai se repetir várias vezes, essa fé linda de Jó em Deus, sabendo que por Deus ser soberano, o fato de perder algumas coisas nessa terra não deve nos incomodar tanto. JR, eu estou sofrendo muito aqui com essa discussão, porque a coisa está ficando meio complicada. E eu vou chutar o balde aqui, se você me permitir. Por favor. O pessoal tem muito uma teologia do mimimi, né? Parece que se o sujeito não receber o guardanapo no pescoço, comidinha na boca e cosquinha na barriga, Deus não existe. A complicação de Jó, ela só tem um pouquinho mais de pimenta no prato. Mas veja a história de Abraão, por exemplo. Deus chama Abraão, promete, ele chega na terra, está ocupada. Aliás, dá briga com o sobrinho dele, se não é o Jó, agora o problema é Ló. Aí ele diz para Abraão que ele vai ter descendência. A esposa dele é estéril. Aliás, inclusive os caras quase levam ela embora, dá uma maior confusão lá. Pois é, a gente vê essa situação. Então, qual que é o pressuposto, assim, muito raso que o pessoal tem? Se eu estou com Deus, entendeu? Nem o espinho no meu pé não entra e o meu pneu não fura mais. Mas o texto está dizendo o seguinte: a experiência da vida, ela é marcada pelo sofrimento. E esse sofrimento, a pergunta é que relação ele tem com a experiência da fé e do sagrado. Então, como assim? Porque, por acaso, eu impeço meu filho pequeno de correr na sala porque ele pode cair? Eu impeço ele de comer e se lambuzar porque senão vai ser incômodo? Quer dizer que eu vou impedir. As experiências difíceis, negativas, formam caráter, estruturam a vida. Imagina se Deus fosse criar um ambiente onde do 10º andar eu pulo e as leis são anuladas para que eu desça suavemente. Que mundo maluco seria esse? Então, a consciência de fragilidade, de limitação, nos ensina quem nós somos, com quem nós convivemos e como é que é o nosso relacionamento diante de Deus. Eu acho pesado, assim, mexe comigo, né? Eu via aquela passagem messiânica de Isaías: agradou ao Senhor moê-lo. Eu posso fazer mais uma fala a respeito disso? De novo eu volto ao 42 de Jó, quando o Jó reconhece que falou do que não entendia. Ele diz isso aqui, ó, Jó 42, versículo 3. Falei do que não entendia. Jó reconhece que tudo que disse antes era besteira. Jó disse: eu não estava falando com coerência, não estava pensando direito. Eu disse coisas que não entendia. Ele falou coisas que para mim eram demasiadamente maravilhosas e que eu não conhecia. E no versículo 5 ele diz: com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Agora como? Depois de quê? Ele pode dizer que conhece mais a Deus. Depois da experiência do sofrimento, depois da dor,
depois de toda a desgraça que aconteceu com ele, ele olha para trás e diz: Senhor, obrigado, agora eu te conheço de verdade. E veja como ele termina essa frase aqui no versículo 6, Jó 42, 6. Meu ouvinte, ouça por favor, que está aqui. Pelo que me abomino, me arrependo no pó e na cinza. É como se Jó estivesse olhando para trás e disse: estou arrependido de tudo que eu disse, tudo que eu fiz, porque eu percebi agora o que Deus queria fazer para mim. E estava reclamando porque Deus estava trabalhando em mim. É como se fosse uma árvore nas mãos de um jardineiro. O jardineiro com a tesoura para cortar as folhas que deveriam cair, e a árvore reclamando: não corta não. Um galho que não deveria estar ali, e a árvore reclamando: não corta não. O jardineiro sabe o que é melhor para a árvore, então ele corta ali, corta colar, tira um galho seco, um galho que não aproveita em nada, e a árvore reclamando. Esta que é a imagem do Jó antes. Agora Jó depois disse: Senhor, pode cortar, eu estou disposto, corta o que quiser cortar, porque eu sei que o Senhor sábio o suficiente para saber o que é melhor para mim. Essa que é a experiência de Jó. A dificuldade do ser humano crente em passar pelo sofrimento está na tentativa dele se achar parecido e igual a Deus. Ele acha o seguinte: eu não posso sofrer. Essa é uma teologia equivocada, eu sou igual a Deus. É a ânsia de querer ser Deus. Mas nessa própria ânsia, esse ser humano quebra a cara, usando uma expressão. Porque Deus, em Jesus, ele também mostra esse sofredor. Alguém que se esvazia, alguém que submete a própria realidade humana. Então eu não tenho que correr do sofrimento. E já foi destacado aqui com muita precisão: a vida humana é marcada pela precariedade em todos os sentidos. Não há como fugir desse processo. Não há por que reclamar. Um último detalhe que eu queria destacar: eu não devo atribuir a Deus o sofrimento. Jó não atribui a Deus o sofrimento. O autor do texto também não. A explicação do autor do texto é a presença de uma identidade maligna, né, presente, e a própria curso da história humana. Deus é bom, Deus é misericordioso. Agora, o sofrimento que a gente sabe que faz parte da vida, eu tenho a impressão que a maior parte das pessoas também entende assim. Eu acho que o que as pessoas lutam é contra um determinado tipo de sofrimento. Esse determinado tipo, para ele, e isso é diferente, em níveis diferentes, lugares diferentes, enfim, são realidades diferentes. Você tem um ouvinte nosso que está acompanhando a gente, que vive num ambiente de guerra. Então, para ele, isso é uma coisa comum. O sofrimento, para ele, não é isso. Enquanto que outro que não vive nesse ambiente, o sofrimento, para ele, é exatamente esse aqui. Uma família de muitas perdas. Morre um, morre dois, morre três. Para eles, a perda tem um significado. Para outro, tem outro. Enfim, esse significado de dor e de sofrimento, ele vai tendo uma variação de acordo com a realidade de cada um. Talvez, por isso, alguns sofrimentos para uns sejam maiores. E aqui, no caso de Jó, você tem o sofrimento da enfermidade, que é uma coisa, da enfermidade do próprio indivíduo, que é uma coisa complexa. Você tem a perda de filhos, que é uma coisa complexa. Você tem a perda de bens, que é uma coisa complexa. Vou ficar só nos três aqui. Então você tem enfermidade física, você tem perda de filhos e você tem perdas materiais. Então essas três perdas, elas são universais. Embora uma família possa ter muitas perdas, ele entende que a perda de filho é a pior perda que pode existir. Então é isso que falam os pais quando perdem os filhos. Olha, essa não é a ordem natural, enfim, é uma luta muito grande para poder lidar com aquele assunto. A perda, a enfermidade física é uma coisa contra a qual todo mundo luta o tempo inteiro. Nós estamos lutando contra isso. É uma questão universal. E a perda dos bens, quer dizer, os bens é a realização da vida, é aquilo que você sempre almejou, que você sempre quis. Aí você tem essas três perdas principais. E no final, de alguma forma, essas coisas voltam. Então, até essa expressão, que é importante para vocês explicarem, quer dizer, mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele chorava pelos seus amigos. Eu tenho a impressão que essa é a parte mais significativa do versículo 10. Mas o texto continua. E o Senhor, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. A explicação que chega no 11, que vem adiante, quer dizer, você chega no 12, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14 mil ovelhas. São as perdas materiais, estão sendo, entre aspas, reparadas.
6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Versículo 13 pega aí para o entendimento de muita gente. Também teve outros 7 filhos e 3 filhos. Dá a impressão que está havendo uma substituição. Quem é pai sabe que não tem substituição. Mas é essa a linguagem que passa e é isso que o ouvinte traz no final. Jó recebeu em dobro tudo o que perdeu. Mas será que realmente valeu a pena? Essa é a pergunta inicial a partir dessas três níveis de sofrimento, 2 tipos de sofrimento, só para poder ilustrar e ajudar o ouvinte que está acompanhando pelo rádio. Para o autor, J.R., toda a bondade vem de Deus, todas as coisas vêm da mão de Deus. Dessa explicação dele. Ele quer compreender a história de um irmão que é piedoso, temente a Deus, e passou por um perrengue enorme, está sofrendo, perdeu tudo. E aí o autor e os irmãos da comunidade de fé fazem a seguinte pergunta: como é que se explica isso? Como é que se explica? Aí ele tenta explicar. Então ele vai atribuir a Deus tanto bem como infortúnio. E o ato de mudar a sorte é uma tentativa de explicar a realidade. O fato é, na história de Jó, é que Jó teve anos para reconstruir a sua história. E nesse processo de caminhada, Jó continuou sendo justo, nunca deixou de ser, e, consequentemente, através do seu esforço, do seu trabalho, a bênção de Deus o acompanhou, porque nunca o deixou. Eu acho que vale a pena continuar nessa mesma linha e dizer que o livro, no final, evita o dualismo. A expressão que o pastor Sayão já mencionou agora há pouco aqui, está certo. O livro está confrontando uma perspectiva dualista. Perspectiva dualista é essa que ainda pode estar presente na mente do nosso querido ouvinte. E de que maneira? Se o meu ouvinte entende que todas as coisas boas vêm de Deus, mas aquilo que não vem dele, essa perspectiva é dualista. Então ele ganhou um emprego, é Deus que deu. Perdeu o emprego, Satanás que tirou. E vai assim, né? Ganhou um carro, Deus que deu. O carro foi embora, Satanás me tirou. Isso é dualismo. Isso é dualismo. Aí vem um livro de Jó dizendo, não está errado isso. Essa perspectiva não confere. Deus está por trás da bênção na vida de Jó, no final do livro, mas também está por trás, né? Da dor do Jó, do sofrimento do Jó, da enfermidade do Jó. Então, o texto está dizendo que a origem de todas as coisas, de uma maneira ampla e soberana, está em Deus. Deus é o único Senhor de toda a história. Não há 2 senhores em pé de guerra brigando pelo nosso controle. Então a bênção veio dele, mas a dificuldade de Jó também, de certa maneira, procedeu dele. Afinal de contas, sim, é o Satanás que vai lá trazer a enfermidade. Mas em algum momento Deus disse, pode. Uma palavra que hoje os sistemáticos gostam de dizer, Marco Antônio, vontade permissiva de Deus, não sei como é que os colegas entendem isso, mas eu estou apenas apontando para a questão de que o livro de Jó evita o dualismo. Evita. Então, Deus trouxe a bênção, Deus trouxe a enfermidade. Não tem dualismo aqui. Deus, no final das contas, é o único que tem que ser adorado. Eu acho que tem um elemento aqui que a gente quer que o livro termine com um final feliz, hollywoodiano, melhor do que ele apresenta, né? E a nossa sobreposição, inclusive cultural brasileira, coloca essa interação pessoal com o filho, querendo colocá-la dentro do texto. E o Jó não tem filho que vai ser substituído, então a dor dele foi toda completada. Não foi. As relações interpessoais, tudo que ele passou, ele sai da experiência dolorido e machucado, e o texto não tenta esconder isso em momento algum. Mas o que é importante é que o fato de Jó ter esse resultado positivo no final da vida, perante a comunidade que estabelece essa relação das bênçãos concretas com a ação divina, isso é importante e significativo. E o texto vai exatamente colocar isso, que essa leitura limitada que o pessoal faz, Deus, como o pastor Valtair disse, esteve com Jó antes, durante e depois. Agora, o ponto foco principal que precisa ser entendido aqui é que a gente faz essa oposição entre o sofrimento e Deus. E parece que o texto bíblico vai numa outra direção. É impressionante ver hoje que os países mais estáveis do mundo são países onde as pessoas estão insatisfeitas com a vida e têm alto índice de suicídio. E é impressionante ver como tanta gente que sofre muito e tem situação assim dificílima na vida
tem uma perspectiva alegre e reage diante da vida de maneira muito mais positiva. Então não é a quantidade ou a intensidade do sofrimento que causa isso. E para botar mais pimenta na nossa sopa, uma ideia que a Bíblia mostra para a gente é que Deus resolve, para o bem da nossa experiência, aumentar o nosso sofrimento. Veja em Abacuque. A sociedade está corrompida, o Abacuque grita e chama e reclama diante de Deus. Deus diz, não tem problema, vou mandar os babilônios, vão acabar com tudo. Ou seja, Deus coloca mais pimenta na sopa do Abacuque. O Abacuque fica desesperado. O Espírito conduz Jesus para ser tentado no deserto pelo diabo. Jesus obriga os discípulos a entrarem no barco para passar a noite no meio do mar da Galileia, morrendo de medo. Então, as experiências de limite nos fazem sair da nossa ilusão do que é a vida e nos trazem de volta para a realidade, com consciência de quem nós somos, para viver a vida de maneira mais adequada, com dignidade e com sentimento de missão. Essa perspectiva de temporalidade, que possivelmente seja aquilo que mais nos deixa focados no nosso instante, ou na prosperidade, ou na ausência de dor e tudo, ele se quebra quando fala sobre a temporalidade, até sobre a finitude de Jó, para apontar alguma coisa que vai além dele quando encerra o texto. Agora, há uma frase que eu pulei de maneira proposital, que eu trago aqui outra vez, é quando o ouvinte diz: trechos como esse não teriam o objetivo de implantar o conformismo no subconsciente do povo para uma possível manipulação? Como é que vocês respondem a essa questão? Eu diria que não, hipótese nenhuma. Repito, a grande questão do autor, uma das grandes questões, é a questão de compreender o sofrimento do justo. E o autor dá um recado. O autor faz uma denúncia incrível. Olha, vocês compreendem de que o abençoado é aquele que sempre está por cima da carne seca, que nunca tem sofrimento, e diz que o pobre é pecador. A denúncia está aí. O autor faz uma inversão, diz o seguinte: não, quem está sofrendo nem sempre ou é um abandonado por Deus, ou pecou. Ao contrário, Deus está presente na vida do pobre. E interessante, no livro do Jó, eu vou chegar onde você quer, Jó menciona o desprezo que ele sofre na sociedade. Eles não são mais assentados, não tem mais assento entre os príncipes, as pessoas já não vêm falar mais comigo, porque antes o processo era de interesses pessoais. Agora ninguém mais escuta os meus conselhos. Olha a denúncia do autor para a comunidade. Vocês esqueceram um pobre, esqueceram aquele que está passando o sofrimento. E aí o autor diz: mas Deus não esqueceu, Deus está ao lado de Jó e muda a sorte de Jó. Então não há conformismo, há uma solicitação de compreender a precariedade nossa. Nós em algum momento passaremos pelo sofrimento, mas olha, glorifiquemos a Deus, porque Deus é bondoso. A vida não se encerra nesse primeiro tempo aqui na terra, há uma vida após a morte, e o texto confessa essa crença. Eu acho que tentar explicar o sofrimento não é válvula para conformismo, não. É uma necessidade humana. O ser humano precisa entender por que sofre. Isso é necessário. Há uma expressão que os teólogos costumam usar, que é teodiceia, uma tentativa de compreender por que as coisas aconteceram desta forma. Isso é importante. Eu acho importante lembrar, nesse caso aqui, que as pessoas precisam dar significado até mesmo para as situações mais difíceis de sua vida. Aquilo que fazemos no cemitério, quando vamos lá enterrar nossos entes queridos, é dar significado para aquela fatalidade. E às vezes é uma morte já esperada, uma pessoa de mais idade, às vezes é uma morte estúpida, um atropelamento de um adolescente, de um jovem. De qualquer maneira, o que nós vamos no cemitério fazer é consolar o coração daquela pessoa e mostrar para ela que a vida continua. Nós tentamos dar significado para a vida dela. E veja, o livro de Jó está tentando dar significado para o sofrimento. Isso é importante. O ser humano precisa encontrar significado no sofrimento, senão ele não continua vivendo, ele para de viver. Mais do que comida, mais do que água, o que nós precisamos para continuar vivendo é encontrar significado, mesmo em situações como essa. E se encontramos significado, acompanhando aqui o pastor Sael na fala dele, mesmo em contexto de guerra na África,
mesmo em contexto de violência na Ásia, mesmo nessas situações terríveis, podemos olhar para a história, campo de concentração, as pessoas sobreviveram. Pessoas sobreviveram aos campos de concentração. Há relatos de pessoas que conseguiam passar aqueles anos todos trabalhando nos campos de concentração, limpando latrina, e chegaram no final, sobreviveram. Victor Frankl. Né? Exatamente, aquele psicólogo lá, o como é que é o nome dele, Sayão? Victor Frankl. Exatamente. E veja, ele refletiu depois sobre o sofrimento. Isso é importante para o ouvinte entender. Nós podemos sobreviver a estas coisas desde que encontremos significado. E aí, o livro de Jó quer fazer isso numa sociedade que se perdeu. Olha, esta pode ser uma razão para o sofrimento do nosso povo. Vamos continuar vivendo, esperando a graça de Deus. Eu achei muito boa a pergunta sobre manipulação, porque manipulação é irmã da religião. E com certeza esse é o grande problema. Por isso, o principal problema que a Bíblia apresenta para a gente é a idolatria. Porque a idolatria é tentar manipular a divindade, torná-la previsível. É fazer um sistema onde eu aperto o botão e funciona dessa maneira. O que é legal no livro de Jó é que ele acaba exatamente com isso. Não dá para a gente tratar com Deus debaixo de uma previsibilidade limitada. Tanto é que os amigos de Jó entram em crise, porque eles conhecem a teologia do Deus 1.0. Descobrimos, Deus funciona assim, 1, 2 e 3. Como olham para a vida do Jó, não encaixa, eles começam a bater em Jó. Parece muita gente que a gente conhece, né? Esse cara tem problema, não é possível. Jó fala a verdade. O Jó fala, não sei nem qual a placa do caminhão que me atropelou, não sei nem o que está acontecendo. Então, para mim, o que é fascinante é que o livro de Jó vai mostrar um Deus misterioso. Tanto é que ele nunca ficou sabendo da conversa entre Deus e Satanás. Quando Deus vai conversar com ele, Deus traz para ele as maravilhas da criação, pergunta se ele conhece o Behemoth, o Leviatã, ele pede para ele assistir o Animal Planet, né? Depois ele passa aí o National Geographic, né? Sobre as estrelas, o nascimento, de onde vem a luz, tudo para mostrar, Jó, você não vê como a realidade é incompreensível? Aí o Jó baixa a bola, realmente, ele não se arrepende de um pecado, mas da sua pretensão de limitar a ação divina. Então esse é o problema, a gente quer explicar tudo, a pessoa está chorando, a pessoa morreu, um parente próximo, a gente quer dar aula de teologia para a pessoa, deixa de ser maluco, abraça e chora junto, porque a gente não sabe porque tanta coisa acontece, está fora do nosso controle. Deus não pode ser manipulado, nem pode ser usado para manipular ninguém. Encorajando aqui os nossos ouvintes a continuarem a estudar o assunto, hoje a gente está uma conversa bastante oportuna, importante sobre este assunto. A gente está estudando a Bíblia, não tem nada mais sólido para a gente estudar na nossa vida do que a Bíblia, a palavra de Deus. E aqui a partir de um livro, né? Estávamos discutindo aqui a figura de Jó e, enfim, duas perguntas mais que vocês já ouviram dezenas de vezes ou mais do que isso a respeito de Jó ou do seu livro, né? A primeira é uma história, é uma parábola, é uma novela, enfim, a dúvida é se Jó realmente existiu. É uma pergunta sempre feita quando o assunto de Jó vem à tona, o livro de Jó vem à tona. Como é que vocês três respondem a esta pergunta? Eu diria que Jó é uma figura dos tempos patriarcais. Não sei se os meus colegas concordam comigo, mas em função do contexto do livro, ele aparece levantando ofertas pelos seus filhos, ou seja, não aparece no livro nada parecido com as leis de Moisés, nem os sacrifícios posteriores. Então, Jó parece ser realmente uma figura patriarcal, uma pessoa que viveu nos tempos dos patriarcas, apesar de que, como argumentei agora há pouco, eu entendo que o livro é bem posterior aos fatos que ele narra. Então, a história de Jó, ela é narrada pelos judeus durante um tempo muito grande, e em algum momento um autor anônimo resolveu olhar para trás e registrar essa história, porque ele queria refletir sobre o problema do mal. Esse pano de fundo do pastor Valtair é importantíssimo. Você tem no livro de Jó a figura de Jó,
e o autor do livro do Jó. O autor está olhando para uma história que era contada, era comum naquele momento, tanto é que o profeta Ezequiel cita Jó também, era do conhecimento dele, então era uma história contada comum lá no círculo de Israel. Também parece que estava presente em outros contextos, uma história muito idêntica e parecida, e o autor olha para trás e tenta fazer uma compreensão, construir uma compreensão sobre Deus, sobre a justiça divina, sobre soberania, sobre sofrimento. É de um refino fantástico a teologia apresentada nesse livro. Eu só destacaria o seguinte: Deus não precisa ser defendido. O texto de Jó coloca Deus assim de forma muito transparente. Por isso as perguntas do nosso ouvinte, né? Deus não se esconde, nenhum autor quer esconder Deus. Deus é transparentíssimo, Deus não precisa ser defendido e também não precisa explicar nenhuma das suas posturas e ações. Esse fenômeno que a gente ouviu dos nossos queridos aqui, acontece hoje, né? Muitos autores só têm relevância depois da sua morte. Kierkegaard, quando escreveu suas obras, foi desconhecido. Muito tempo depois passou a ter relevância por causa das novas perguntas que se faziam. Então, essa história antiga, não vejo nenhuma razão para negar a existência de Jó, ela começou a fazer sentido e, claro, a história é elaborada num contexto onde novas perguntas são feitas e a elaboração teológica literária reflete o período posterior, mas trabalhando um relato que tem força na tradição hebraica de muitos e muitos anos. Ajuda a menção de Tiago, né? No capítulo 5, versículo 11, quando faz menção nominal a ele, dentro de um contexto, quando o olhar de Tiago ali está falando sobre paciência, né? Quer dizer, aponta para ele como um símbolo disso. A outra dúvida aqui, que vocês já passaram por ela de alguma maneira, é quem escreveu o livro de Jó. Se existe, quais são as ideias, enfim, que vocês têm, que tipo de influência vocês têm, ou enfim, o entendimento que vocês têm sobre esse assunto. Eu disse agora há pouco, eu apenas repito, acho que o livro de Jó é anônimo, não dá para saber quem escreveu o livro, então eu gosto de separar em minhas aulas o Jó, o personagem Jó, a figura histórica, e o autor do livro de Jó em momentos diferentes. Não dá para saber, lá no céu a gente vai saber. O quem não tem? Eu diria, olhando o livro de Jó, dá para se notar que a teologia construída de Jó é muito bem refinada. Então, tudo indica que essa teologia ela é mais próxima de nós, no sentido do que não é tão antigo, porque são construções que não estavam presentes na história antiga de Israel. Então o texto é mais novo do que se a gente imagina. É claro que as descobertas recentes do Mar Morto complicam, porque jogam o livro de Jó lá para um momento mais tardio. Mas ao ler a teologia do livro de Jó, eu entendo que esse texto é contemporâneo. Eu estou como teólogo sistemático, não sou biblista. Eu diria que é contemporâneo ao exílio, ou em meio ao exílio babilônico ou assírio. A resposta é só Deus sabe quem escreveu o livro de Jó. Depois que a gente visitar a terra de Uz, quem sabe, né? A gente, nem o mágico de Oz poderá responder sobre a terra de Uz ou o livro de Jó, a gente não sabe, mas essas ponderações fazem sentido. Parece ser uma elaboração aí do período do final da história de Judá, começo do exílio, até por causa desse pano de fundo antidualista. A gente não tem informação objetiva, tudo que falar vai... A figura de Satanás que aparece com uma lucidez muito grande, muito bem construída, que não é presente no mundo hebraico antigo. Farei dois destaques aqui importantes dentro de tudo que nós ouvimos aqui. Primeiro é a conexão com a Bíblia inteira. Várias vezes as menções ao aspecto de Jó foram recheados de textos bíblicos do Novo Testamento e do Antigo, mostrando a unidade do texto bíblico. O segundo destaque é o seguinte, ouvinte: quando a pergunta é feita e a resposta objetiva não existe, a melhor resposta objetiva se dá não sei. Isso aqui, nós estamos aqui, ouvinte, nós estamos falando com 3 queridos irmãos, pastores, estudiosos, que continuam a estudar, ensinam e continuam a estudar. Vejam como todos nós temos os nossos limites e nós precisamos reconhecer o que a Bíblia fala, a gente fala. Agora, o que a Bíblia não fala, a gente não inventa. Porque se a gente inventar,
ela perde todo o significado e o peso que tem ali. Acaba que a gente vai, com essa perspectiva humana, criando dificuldades. Muito obrigado aqui a você, ouvinte, participando aqui com a gente do nosso Debate 93 de hoje, extremamente rico, estudando aqui, discutindo aqui com os nossos queridos debatedores. Muito obrigado ao pastor Luiz Saião, um forte abraço, meu querido. Muito obrigado, JR, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez e quero deixar meu abraço final e a lição final de hoje é ir menos presunção e mais compaixão em sintonia com o livro de João. Boa. Reverendo Marco Antônio de Oliveira, obrigado, querido, forte abraço. Eu que agradeço, JR, é muito bom estar nessa casa. Eu lembro uma palavra de Jó. Jó vai dizer que Deus tudo sabe, que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Quero convidá-lo para estar conosco na Estrada do Arrastão, número 200, na cidade linda de Iguaba Grande, na Igreja Metodista Central, margeada pela grande lagoa de Araruama. Domingo às 19h30, um grande culto de Natal. Feliz Natal. Pastor Valtair Afonso Miranda, um abraço, querido. Mas eu também tenho que falar do meu bairro de Neves, ali em São Gonçalo, e a querida igreja, rapaz, não, é muito quente em São Gonçalo e o bairro de Neves também. Eu convido o povo de Deus aí pertinho de mim, pertinho da Igreja Batista de Neves, em São Gonçalo, Rua Maurício de Abreu, 882, é nos visitar. Nós temos culto nesta quinta-feira e você será muito bem-vindo para a glória de Deus. Maravilha, vamos orar juntos, ouvintes, vamos apresentar diante de Deus a nossa vida. Vou pedir o pastor Valtair para orar conosco. Vamos lembrar de maneira especial daqueles que sofrem, lembrando da cura dos enfermos. Nós temos orado pela cura dos enfermos diariamente, também oramos pedindo a Deus consolo do Espírito Santo àqueles que estão com seus corações enlutados, entristecidos hoje, mostrando a importância de lermos a Bíblia, ouvinte. Muitas pessoas que estão nos acompanhando agora, você pode dizer assim, olha, eu tenho vontade de ler a Bíblia, mas essa vontade passa rapidinho. Alguns já preferem apenas ouvir, agora outros estão assistindo alguns vídeos e ponto final. Com isso, as pessoas ficam próximas dos que falam sobre, mas se distanciam do livro, da obra, daquilo que Deus quer falar diretamente com você e de coisas que Ele mesmo quer trazer à sua mente a partir do seu relacionamento com Ele. Nós vamos orar para que Deus te dê muita sede, muita fome de ler a Bíblia, mas não ler de maneira passageira, mas estudar, ou como Cristo nos ensinou, examinar as Escrituras, a buscar, a caminhar com Ele na palavra. Que Deus levante pessoas comprometidas com o estudo da palavra e a fidelidade no ensino das Sagradas Escrituras. Vamos orar. Lembrei aqui de professores de seminários, professores de escola bíblica, institutos bíblicos, tanta gente que tem essa responsabilidade, né? Que peso é esse, meu Deus? Que Deus abençoe a cada um. Senhor nosso Deus, nos rendemos aqui em oração e clamamos, Senhor, clamamos pelo povo que está espalhado pela nossa grande cidade, pelo nosso país, e muitos desses seus filhos, Pai Santo, sofrem nas mãos dessa sociedade, sofrem nas mãos do perverso, do bandido, sofrem, Senhor Deus, com empregos mal remunerados. Ó Pai Santo, tenha misericórdia desse povo que não tem nem emprego, perdeu o emprego. Professores, Senhor Deus, que foram despedidos neste mês, tenha misericórdia do nosso povo, Pai. Que a graça do Senhor alcance estes que lutam contra o sofrimento, contra a enfermidade, contra, Senhor Deus, a dificuldade para sair de casa e voltar à noite, a insegurança. Pai Santo, que a graça do Senhor esteja com estes seus filhos. Que o Senhor produza, por meio do Espírito Santo, um desejo autêntico e sincero em todos eles, em cada um de nós, de estudarmos a palavra do Senhor cada vez mais, de crescermos no conhecimento dela. Por isso abençoa, Pai, os pastores, os professores de Bíblia, os seminários, Senhor Deus, espalhados pelo nosso país, os professores dos seminários que ensinam a palavra do Senhor. Pai, reveste com o seu poder a todos nós. Clamamos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.